Senhoras e senhores, está começando agora o debate O Futuro da Escola. Um programa que é uma realização da PUC de São Paulo com o apoio do Jornal da Tarde e da Agência Estado. Essa transmissão, realizada por uma universidade e um grupo de comunicação, já ilustra em si o que nós vamos conversar aqui. O futuro da escola, o impacto dos novos meios de comunicação e informação e o futuro da educação como um todo. Todas as sociedades que lutam para conseguir um lugar ao sol na ordem econômica atual, globalizada, no mundo sem fronteiras, preocupam-se com o futuro da educação e a mídia, assim como todos os outros setores da vida privada, da vida pública, da vida econômica e social, têm a responsabilidade de discutir em conjunto o futuro das instituições que passam o conhecimento para gerações que vêm aí. Hoje nós vamos assistir um encontro inédito entre dois papas da educação em meios diferentes. O matemático americano Seymour Papert e o educador brasileiro Paulo Freire. Papert é um papa da educação, da nova educação, discutindo o impacto dos novos meios de comunicação sobre a educação. E Paulo Freire é um papa da educação popular. A conversa dos dois ocorreu aqui na PUC no início de novembro. Foi pontilhada por divergências que foram registradas com exclusividade pela TV PUC. Vamos assistir o registro desse encontro histórico e logo a seguir vamos conversar, discutir algumas das suas ideias, das ideias levantadas pelos dois professores. Aqui com a gente nós temos a pedagoga Ana Maria Saul, do Departamento de Pós-Graduação da PUC, o professor José Armando Valente, coordenador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp, e o professor Fernando Almeida, vice-reitor acadêmico da PUC de São Paulo. Assistam agora ao vídeo com Seymour Papert e Paulo Freire. Nós voltamos em seguida. Somebody's going to ask me questions like, what did you learn from Paulo Freire? So I was wondering, then the answer is, well, everything, a lot, but it made me think of what I learned from Paulo Freire. I used to have cut out on my wall a cartoon, a joke from Punch magazine, which showed a little girl who came to the teacher after class and said to the teacher, "What did I learn today?" And the teacher said, "It's a funny question, why'd you ask me that?" The little girl said, "When I get home, Daddy will ask me, what did you learn today? And I never know what to say." And I think maybe the serious thing that I learned from Paulo Freire is that that's not just a joke. That it sort of says what's so wrong with the whole school idea. This girl the teacher is doing something to this girl. The girl is not conscious, doesn't have a consciousness of what it's all about. And that what we're really trying to do in education of small children is to, you can say it all sorts of ways, give them more consciousness of the process, more control, put themselves in it, but it's the opposite of having to ask the teacher, what did I learn today? Eu acho que o Papert agora colocou com um certo gosto de humor, é realmente muito mais humor do que ironia. Quer dizer, no sentido profundo da significação, da diferença entre humor e ironia. Evidentemente que o bom é fazer humor com relação à educação e não ironia. Quer dizer, a história enfatiza a compreensão mecanicamente quantitativa do conhecimento, o que é um absurdo. Quer dizer, a garota podia ter perguntado também à professora, veja, quantos envelopes de saber a senhora depositou em mim hoje? É essa compreensão do ato de ensinar, quando na verdade, e por isso ele disse com humor também, que o que alguém pode aprender de Paulo Freire é exatamente o contrário disso. Porque eu sou a pedagogia antagônica a essa. Quer dizer, eu sou uma epistemologia antagônica a essa.
Não. Eu sou uma ética diferente dessa, entende? Quer dizer, eu não sou nada disso, porque eu sou o antagonismo disso. E eu faço questão, eu não gosto de discurso, eu não sou um homem bonzinho, entende? Agora eu busco ser um homem bom. Mas bonzinho, Deus me livre. Se alguém quer me ofender, me chama de bonzinho. Eu não sou, agora sou um ser educado, isso sim, bem educado, direitinho, disciplinado, cortês, isso eu sou. E faço questão até de ser mais respeitador, mas bonzinho, pelo amor de Deus, não. Então eu sou o antagônico mesmo disso tudo, eu sou o contrário, o oposto disso tudo, quer dizer, eu sou por uma pedagogia da curiosidade. E por isso eu defendi com o filósofo chileno Faundes uma pedagogia da pergunta e não da resposta, que é exatamente a pedagogia que se funda nessa curiosidade, sem a qual não há pedagogia, e que aumenta essa curiosidade. Então, eu já começo agora, quer dizer, once again I ask you to forgive me because I took advantage of your question in order to make a speech like the Baianos, the Brazilians from Bahia, who love the microphone. So I'll take advantage of your speech to make another speech. Let's see, let's be very provocative, and I'm going to say something oversimplified. Paulo said, he can't understand how anybody could say there's learning without teaching. Now, of course, fundamentally, that's absolutely true, and it'd be silly to... Do ponto de vista fundamental, isso é absolutamente verdade. However, in the world as it is, there's a certain balance between learning and teaching, where the teaching is so overbalanced. Que o ensino está tão mais desbalanceado compared with the importance of learning, comparado com a importância do aprendizado, that it might become true to say that our task is to evaluate learning at the expense of teaching. Yeah. Yes, so I'd like to just say something about how I see the role of technology in one aspect of how the construction of learning and teaching has taken place. And of course I'm oversimplifying, but within this concept I'm going to recognize 3 stages of learning. Now these are not stages like Piaget might talk about of the nature of the brain or the mind. They're stages in the relationship between the individual and knowledge. So stage 1 happens when the baby is born. O estágio 1 acontece quando a criança nasce. And from that time, there starts a process of learning by exploration, by touching. Everything is put in the mouth. It's whatever. Of course, it's not only related to things; it's people as well. But there's a learning going on that's driven by the individual. That baby is determining. Parents might say doing this, but they might think they are determining what the baby has learned, but it's only a minor effect. Primarily, the infant is learning in a self-directed way. Now, there comes a time when the infant is seeing a wider world than can be touched and felt. So the questions in the child's mind aren't only about this and this and this that I can see, but something I heard about, that I saw a picture about, that I imagined. And I think here the child enters into a precarious and dangerous situation. Because not necessarily, but I think in point of fact in our societies, there's now a shift from experiential learning by exploring to another kind of learning, which is learning by being told. Because you have to find adults who will tell you things. And this stage reaches its climax in school. And I think it's an exaggeration, but there's a lot of truth if one said that when you go to school, the trauma is you must stop learning and you must now accept being taught. Now then that's stage 2. It's school, it's learning by being taught, it's deposits. And now I think many children are destroyed by that, they're strangled. Some of course survive it, and all of us survived it, and that's one reason why it's often dangerous discussing these questions among intellectual people, because we, in spite of the school, what happened to us was that
in the course of this stage 2, we learned certain skills. We learned to read, for example. We learned to use libraries. We learned now to be able to explore directly a much wider world. Now I think that there's an important sense in which stage 3 is going back to stage 1. I mean, for those who have survived the stage 2, creative people in a laboratory, in a philosophy seminar, an artist, a businessman, a journalist, all the people in the world who are able to, despite all the restrictions in the world we live in, to find a way of living creatively. They are very much like the baby again, that we explore, it's driven from inside, it's experiential, it's not so verbal, it's not by being told. So now I want to tell a story about my grandson that shows, I think, how new technologies might change that pattern. When this grandson was 3 years old, I was sitting there and I saw him go and take from a shelf a videotape, put it in a VCR and press the buttons, and he said, he forgot to rewind it, and he pressed the button and he rewound it, and then he played the videotape. Now, what is interesting is that this child, for the next 30 minutes, spent the next 30 minutes immersed in a piece of the world that was beyond his reach. It happens this particular tape was about road-making machines, you know, all those big machines at the side of the road. They're very fascinating for children. And he loves this tape, and he's gotten to know much more about these machines than I ever will. And I noticed the difference when we drive in the car and he sees one of the machines. He asks more intelligent questions than I can because he's thought about it more. Now, we've got to see what's remarkable about this. When this incident happened, I saw him. The first thing that amazed me was this little child working this machine. I was amazed. It's amazing. Here's this child working this VCR machine, and many adults don't know how to do that. But we really shouldn't be amazed at that, because it's not more complex than putting his toys away or getting his clothes out of the drawer. Working these machines is not more complex in any way than the things that 3-year-old children all do. So that's not what's amazing. So what's really amazing is the comparison between what he could do at 3 and what I could do at 3. Because if I was interested in road-making machines, it was quite a few years later than 3 where I would know enough to be able to learn something about it, except by asking somebody and being told. So here I see the big break, that what we're seeing is that stage 2 is becoming unraveled as a necessary stage, and that this child is beginning to short-circuit stage 2. And with what I saw there with this grandson who's got a few videotapes, it's only scratching the surface, just the beginning. It was already just a few years later, this happened 2 years ago, he could be having a CD-ROM and having an interactive, or he could use the internet and have that whole range. It's not just a few videotapes or CDs that he has in his house, but the whole range of human knowledge that in principle is accessible to him. So that's the end of my speech, really, that I think that the key point about this technology in education is that it short-circuits the stage 2. It enables us to not put children through that traumatic and dangerous, precarious process of the schooling and the... Now, of course, I said this in a non-political way, and I don't mean at all to imply that it is only that I don't think that school and the banking model of knowledge and so on is just politically neutral. It's been used by social structures as a basis for all sorts of conservatism and oppressive kinds of policies. However, I think I see in these little situations the possibility that 3, 4, 5, they're very small children, are better, and they've got a new instrument to refuse the
the oppression, to refuse to be placed in this position and to maintain their curiosity and their own sense of their own intellectual power that they had when they were born. See, nothing's more ridiculous than the idea that this technology can be used to improve school. It's going to displace school in the way we have understood school. Of course, there will always be, we hope, places where children will come together with other people and will learn, but I think that the very nature, the sort of fundamental nature of school that we see in this process is coming to an end. And I think that 10, 20 years, you don't want to be prophets. It's hard to count, but in this area, things have usually happened much faster. So the goal of educators has to be to think about new ways of relating to children and relating to in the triangle between the adult and the child and knowledge. I think we just need thoroughly different relationships. And that's not going to come easily or automatically, and that's the task. So you see, the other thing I learned from Paulo Freire is to make a long speech. I'm sorry. What challenge me. A fala dele Whichever way he likes. profundamente estimuladora. Your speech was profoundly stimulating. E por isso mesmo desafiadora, quer dizer, ela instiga. Instigating him. Eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer assim uma espécie de listagem temática ou de temas geradores, para usar uma terminologia muito minha, que eu capto e o que eu captei no discurso. Por exemplo, a dimensão histórica, the historical dimension, história e tecnologia, the history and technology, história, geração e tecnologia, history, generation and technology, cultura, falando em cultura, eu incluo imediatamente cultura de classe. Uma coisa, por exemplo, é que eu tenho um neto hoje de 23 anos, um baita especialista nesse negócio de como é que chama isso? De net, não sei o quê. Ele faz um diabo com isso já. E tem a neta de 6 anos operando o computador. Mas isso é a minoria da sociedade brasileira. E o que dizer dos filhos dos 33 milhões de brasileiros que a essa hora estão morrendo de fome? Quer dizer, qual é a repercussão da tecnologia junto da maioria de crianças brasileiras hoje? E daqui a 20, 30 anos, esses milhões de meninos brasileiros estarão mais distantes ainda da tecnologia. Eu concordo, por exemplo, a análise dele com relação aos estágios, aos 3 momentos que ele colocou na experiência da produção de conhecimento, eu acho que são muito lúcidos. A crítica que ele faz ao segundo momento, que é o momento da escola, por exemplo, é uma crítica com que eu concordo, mas eu deixo de aceitar a proposta, que não é uma proposta. Papert não é, he does not propose. He says that this thing is coming up. That is the end of the school. It's not proposing. No, it's not proposing. Em português se diz, tu estás constatando. And it's very hard to get educators to see that distinction. Yeah. It is absolutely necessary. É difícil o educador ver essa distinção. Para mim, é que isso não é uma constatação ainda. Quer dizer, eu constato que a escola está péssima, mas eu não constato que a escola esteja desaparecendo e vá desaparecer. Por isso, então, eu apelo para que nós, os que escapamos da morte da escola e que estamos sobreviventes aqui, modifiquemos a escola. We should change the school.
Para mim a questão não é acabar com ela, mas é mudá-la completamente. É radicalmente fazer que nasça dela, de um corpo que não mais corresponde à verdade tecnológica do mundo, um novo ser tão atual quanto a tecnologia. Quer dizer, eu continuo lutando no sentido de pôr a escola à altura do seu tempo. E pôr a escola à altura do seu tempo não é soterrá-la, sepultá-la, mas é refazê-la. E eu digo agora por que isso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se a gente pensa muito remotamente, alguns milênios, naquele primeiro momento, naqueles primeiros momentos em que homens e mulheres comendo maçã ou comendo banana, não importa, agora tem umas pesquisas novas que dizem que o pecado foi por causa da banana, não importa, maçã ou banana, que os homens e as mulheres, ao se experimentar socialmente defronte do desafio, terminaram por descobrir que estavam fazendo uma coisa que não sabiam bem o que era ainda. Quer dizer, não havia sequer ainda, possivelmente, na sua linguagem, o apelido da coisa que estavam fazendo. Quer dizer, elas e eles estavam sabendo, mas possivelmente não havia o verbo ainda. Ou pelo seguinte, porque a linguagem só chegou muitos milênios depois que homens e mulheres já estavam de pé mudando o mundo. Porque as primeiras coisas que nós fizemos foi mudar, e dar nome à mudança só veio depois, com a linguagem. Portanto, começamos a saber, sem dizer que sabíamos, muito tempo antes. Aprendemos antes de ensinar. We learned before teaching. Foi exatamente a constatação de que aprendíamos sem ensinar que nos ensinou a ensinar. Quer dizer, foi a experiência de aprender, foi a experiência do último estágio, do primeiro estágio, que inventou o segundo. Para mim, o problema que se coloca hoje é de corrigir os equívocos do segundo estágio, que são todos, para mim, equívocos não didáticos ou metodológicos, mas ideológicos e políticos. Por isso é que tem que mudar o mundo politicamente, é o poder que tem que ser mudado. E para isso não tem que falar que a história morreu, nem que as classes desapareceram. Isso tudo é conversa para não mudar o segundo estágio. Quer dizer, all the speeches of the new liberal perspective or ideology work in order to preserve the second stage. Nevertheless, in order for us to change the second stage, we have to change the liberal speech. But can I just say something? Can I insert something there? You see that? Yes. You know, will there be school? Am I saying that school's got to go away? Well, it depends what we mean by school. But I think that what we need to note, and very clearly, and this is something else I learned from you after all, that we must be conscious and critical of what it's about fundamentally. Yeah. And now, what's wrong with school is not details. Exactly. What's wrong with school is absolutely fundamental. O que está errado na escola não é detalhe, é fundamentos. That to say you're going to correct that is not very far from saying we don't have school. And I just don't make a list of them because I think there's some that you haven't even. I mean, I know you concentrate on the political, which is there, and I agree. But let's take something. How ridiculous it is! Why do we? Well, first of all, the idea that there should be school as a place where you say now you are learning, not living. É ridículo ter lugar. Now we segregate people by age.
now we have a segregação curriculum. por idade. All this stuff, you mean that it's... Okay, well, we don't... Look, I agree with you, but do you know what is my main question is? Is it an ontological problem or a political problem? It's a political, not ontological. No. I want to say that. It's all these things. I want to say that the school is not bad in itself. Yes, it is. In itself, no. Well, what do you mean by school? I If school means a place where children are segregated from society and segregated amongst themselves by age and put through a curriculum. Now, go and ask any school administration in the world, what are you doing? It is, but it's not necessarily what should be. Well, we could have something else which you can call school if you like. Yes. Yes, look, no, I don't have, but we have to create. Do you know what is my question? For example, I also don't have, eu também não aceito, que me digam, por exemplo, que o homem e a mulher nasceram para ser dominados. Que os brancos, que os pretos são inferiores aos brancos. Eu não posso aceitar isso, quer dizer, é isso que eu penso, que eu falo de pensamento metafísico, não científico. Entende? A escola não é em si mesma errada, ela está. This is the difference between the verb to be and to say está. Well, let me take it another way. I mean, here's another side of the politics, and a quarrel with another statement that we who went through the school and survived it should change it. I don't think that we are the force that will change the school. I think that in the past that there have been many people who have proposed more or less radical changes of school. I mean, like Dewey said many things, and of course in many ways he made himself impotent by neglecting the power of the political itself. But basically he had a philosophy, and he said, agree with my philosophy and you will change school. And I think Illich also, deschooling, says this is a good idea. And I think, I'm not saying that, as you pointed out, I'm not saying it's a good idea to change school. I'm saying that it is inconceivable that school as we've known it will continue. Inconceivable. And the reason why it's inconceivable is that little glimmer with my grandson, who is used to following knowledge when he wants to and can get it when he needs it, and can get in touch with other people and teachers, not because they've been appointed by the state, but because he can contact them in some network somewhere. These children will not sit quietly in school and listen to a teacher give them pre-digested knowledge. I think they will revolt. Eu não sei se vocês... Quer dizer, há uma identidade entre nós até certo momento da caminhada. Em determinado momento eu digo para ele, goodbye, vou embora por aqui. Entende? E ele diz, eu vou por cá. Entende? E o pior é que os dois queremos a mesma coisa. And both of you want the same thing. Both of us would like to have the same thing. Onde está o ponto? Onde está o ponto? Para mim, o ponto está em que a análise dele me parece mais metafísica e a minha mais histórico-política. Eu acho que a diferença é essa. No que não há diminuição nenhuma na perspectiva dele, não estou diminuindo nada, eu estou dizendo por que é que discordo. This is, for example, my difference, or the difference between me and Ivan Illich, for example. Because Ivan Illich, I remember the times I was in Cuernavaca with him and o autor de Morte em Tenra Idade, Jonathan Kozol. Jonathan Kozol, ele, eu, um bando de intelectuais americanos, latino-americanos, discussing with him. In a first moment, Ivan Illich was against the schools. In a second moment, because he considered the schools bad in themselves, as a bad institution, which should be cut. Em um segundo momento, ele estava contra a educação. In the second moment, he was against education. Já a educação. Isso no seminário que ele teve comigo um dia todo, em 74, em Genebra, para europeus, filósofos, etc.
Ele disse, há poucos anos atrás eu estava contra a escola e hoje venho aqui dizer que estou contra a educação. Éramos e somos muito bons amigos, e eu dizia para ele, a diferença entre nós dois está em que você está contra a educação e eu estou contra certa educação. Quer dizer, eu não estou contra a educação, porque eu acho que ela é um fenômeno, é uma criação nossa, entende? E que se dá na história. Quer dizer, minha briga, então, pode ser que eu seja, então, ingênuo. Maybe I am naive. No, lyrically naive. No, maybe I don't become angry because of that. If you say to me, no, it's naivete. I say, thank you very much. Mas é possível, então, que eu seja ingênuo. Mas eu prefiro tombar na ingenuidade esperançosa de um dia poder mudar, a cruzar os braços hoje na desistência fatalista de que não é possível mudar. I think maybe this is not a real issue. I mean, the question Yes, is, what you are is right. changing school? And some good models that I see some places where in some there are few school districts modelos de where they will allow a seed of change by, for example, in some school districts in New York City, they will allow a group of teachers who have a proposal to start a small school with a different philosophy of education, and provided that they've got an argument and that parents are prepared to let their children come, they can set up. So it's still school, I mean, it's even the same buildings, and ultimately it's controlled by the same people pay the janitor. But what is happening in some of these is very different from the defining structure of what I'd call school with a capital S, which is about curriculum and classes and all, that we agree is a bad thing. And so I think it's possible that there would be a shift, that within schools, alternatives can grow up. I think also we'll see alternatives growing up outside of the schools. I think we see in the United States recently a tremendous increase in the homeschooling movement because people just keeping their children out. So I think this change is coming about in all sorts of places, and we work for it. And I think where I seem to be taking a sort of harder position that schools ban is that, I think that there's a kind of, we call it narrow liberalism of discourse inside education that talks about curriculum reform, change of school management, and has a general model of, it ignores historical features too, such as there is this bureaucracy. This bureaucracy has its own interest. This bureaucracy is not doing what it's doing. It's not open to argument about what's the best interest of the children. I mean, I'm not saying they're all bad people, but they've also got their own culture that they live in, and I don't think we can appeal to them or try and persuade them or argue with them. But I'd like to add one more example to this. I think I have a chapter in my last book, which just got translated in Portuguese, on which I think is an example. I think there's an example of taking a historical approach on a minor scale, and it's not the big history of society. So if you go into schools nowadays, you see a lot of computers. And almost everybody agrees computers are not being very well used. Now, the liberal discourse says the schools don't know how to use the computers. Let's do research and find out the best way to use the computers, and then they'll be used well, and they will have all sorts of good results. Now, I think it's exactly the other way around. The school bureaucracies know very well how to use the computer in order to reinforce their own concept of school. And I find very interesting that sort of going in the 1970s, the first times I saw any microcomputers in schools, it was always a visionary teacher and a rebellious teacher who didn't like what she was supposed to be doing, and saw the computer as the way of doing something different. And often this is a bit romantic, and they didn't really know exactly
how this was going to, but they felt this thing, Yeah. and they want, and so it was an instrument of radical change, because that's what they thought it was about. And then round about the middle of the 80s, this thing got into the hands of the school administrations and the ministries and the, whatever we call the commissioners of education, state education departments. And now what they did with them, no longer are there computers in the hands of visionary teachers in the classrooms. They now pull together, and there's now a computer classroom. And there's a computer curriculum, and there's a special computer teacher. In other words, it's been thoroughly assimilated to the idea of the way you do things in school. Eu queria fazer uma pergunta, que é a seguinte, quer dizer, a escola é um instituto socialmente controlado, com determinadas razões históricas e culturais de existência e com certo fluxo de acontecimentos controlado socialmente. Onde é que a gente pode fundamentar a nossa crença de que haja alguma perspectiva de mudança? Onde é que está o germe da mudança? O professor Papert falou que as próprias crianças trariam essa mudança. Mas isso não seria acreditar, de certa maneira, que aqueles que de alguma forma são controlados passariam a controlar? Quer dizer, há uma aparente dificuldade que é de superar, no caso das crianças, conseguir superar esse controle, que é um controle social. Como é que a gente vira este jogo? Take over and control the situation. Well, every revolution works like that. I mean, it's toda revolução trabalha assim. The fact is, that somebody takes. It's a political act, and people have to act. But we do see examples. I know there are examples in the world of where teachers in a school have demanded and won the right to do things differently. So they've escaped from that control. And I think that this is the political axis one of the political axes we will work with, and the parents, and especially the children, are going to be more and more allies in helping teachers bring down the control of the bureaucracy in the schools. So I don't say it's easy, and you might say, well, then it's not school anymore if they do bring it down, but that's our same semantic difference, so we shouldn't. But that's what I think we've got to challenge. It's only through people challenging that control that there can be real change. No fundo, a questão que ele coloca tem muito que ver com os anos 70, com as teses reprodutivistas que Althusser levanta, né? E eu vi desde os anos 70 mesmo, quando eu morava na Suíça e que li os primeiros textos do Althusser sobre isso e dos companheiros dele, eu sempre procurei ver ver o outro ângulo da reprodutividade da escola, da escola como tendo como tarefa a reprodução da ideologia dominante. E o outro lado a que eu chego por uma compreensão mais dialética, menos mecanicista, é exatamente o lado daqueles e daquelas que se dão uma tarefa, que é a tarefa de não reproduzir a ideologia dominante. Essa é a mesma briga de quem quer mudar a política geral da sociedade. Por exemplo, eu não vim, por exemplo, eu pessoalmente não vim para o mundo para ajudar a direita, sabendo o que entendo, que eu posso ajudar a direita no momento de ingenuidade minha, mas que descubro e que me peço desculpa e não vou mais ajudar a direita, entende? Quer dizer, conscientemente eu não ajudo a direita, entende? Então, a briga é fácil às vezes, a briga às vezes é dificílima, entende? Isso é a briga também da gente dentro das escolas. Agora, há um outro aspecto com relação à conversa com ele, do primeiro, do segundo estágio, do terceiro, que eu gostaria de jogar aqui. Em primeiro lugar, o meu problema não é preservar o nome escola. Pode se chamar amanhã, pode chamar memória. Aonde vai? Vou à memória, está indo à escola. Quer dizer, não interessa o nome para mim. Interessa um determinado espaço
e tempo onde determinadas tarefas se cumprem, sociais e não só individuais, históricas, políticas, etc. Por exemplo, eu acho que uma das coisas, o segundo estágio é horrível, Se o segundo estágio conseguir cumprir umas poucas tarefas assignadas, está certo isso, indicadas à escola hoje, de forma correta. Eu não tenho nada contra que se chame memória, que se chame Encantado, Ilha das Mulheres Bonitas. A escola se chama agora Ilha das Mulheres Bonitas. Isso é uma maravilha, não tem problema isso. O que eu quero saber é como organizar certas tarefas. Como, por exemplo, uma das razões da criação da escola, que ficou muito clara mas muito recentemente, é a de que, na experiência do primeiro estágio, você não chega a alcançar, como hoje não se está fazendo na escola, isso é um dos pecados dela. Você não chega no primeiro estágio, você não chega a fazer a sistemática do conhecimento que assegure a continuidade do processo da busca do novo conhecimento. Quer dizer, uma das tarefas centrais da escola é proporcionar o conhecimento do conhecimento já existente e a produção do conhecimento ainda não existente. This is the two main tasks of the schools: to get the knowledge of the already known knowledge, and to produce the knowledge not yet existent. O primeiro estágio, com as modificações tecnológicas, acelera indiscutivelmente a apreensão do conhecimento, mas não necessariamente da razão de ser do conhecimento. Por exemplo, de quê? De Trias, de neto dele. O neto opera o computador com uma facilidade extraordinária, possivelmente maior do que a dele. E a razão para isso é que o neto nasceu dentro da era da computação. Segundo, ele nasceu, então, na história da computação e nasceu na cultura da computação. One thing is to be contemporâneo of certain technological advance. The other thing is to arrive before the advance of technology. Por exemplo, de que eu fui contemporâneo? PRA8, Rádio Clube de Pernambuco. Uma coisa fantástica, eu ficava assustado, como é que pode falar longe e a gente ouvia aqui, e aqueles botões. Só isso. Computação, eu olho e me espanto com isso, entendeu? Eu acho uma maravilha, mas eu não sou coexistente. Eu não sou contemporâneo. E isso pesa, fica no ar. A atmosfera histórica está cheia de computação. Está cheia de telefones, que os malucos vivem pelo aí, celular. Entende? Quer dizer, há uma história dos fatos que engravida os fatos. Está entendendo? Isso é difícil traduzir. My question, meu problema é o seguinte: como trabalhar a promoção necessária do conhecimento do saber comum, do senso comum, para o conhecimento mais metodicamente rigorizado da ciência, sem a organização correta de uma entidade para isso.
without the entity to help to do this. Quer dizer, em última análise, o segundo estágio, o ideal é que ele se transforme e substitua a maldade da distorção do segundo estágio atual sem perder as características docentes dele. Eu não sei, pode ser que eu esteja completamente errado. Eu sou contemporâneo da escola, de maneira que... Do you see? One of the problems, I don't say that I have the answer, but I challenged by him, I think of this, of that. That is, because look, it is not just looking at the operating the computer that I get the raison d'être for the computer. Well, yes. It's not simply by operating it, but it is by, for example, this morning we were at this Millennium 3 project, seeing some kids who were making objects on a computer screen, geometric objects. And these were small 8, 9-year-old children. And so I think that these children, better than anybody in a primary school, knew the raison d'être for not only the computer, but for geometric knowledge, because they were using geometric knowledge to make things on the screen. But yet they are learning that inside of a school. No. I don't think that. Do we call that a school too? Bienal is not a school. Yeah, it's not a school. You see, I don't know how much they learn. I think that simply by having access to this computer and a very small amount of teaching of how to do something, they can start building and constructing things, and they begin to see exactly the raison d'être, the reason for having geometry. Now, once they've got that, I'm sure that somebody who is well articulated, can serve a great function in tidying it up for them. So I imagine kids who become interested in that might spend a few hours in a little seminar or course, or where somebody who's really has a mathematical perspective will connect together the ideas that they've emerged, developed, picked up from one another. It will need an expert, but I think that the time needed for doing that is maybe 10% of the time that we spend in. So it's like, I see it like kids going to piano lessons, or that when they want to and they need to. And I imagine people of totally different ages who at some stage of wanting to know these things come together in a place where they can find them. In fact, it's exactly when you say, well, the important thing is how do they see the raison d'être, that's exactly what school does not give them. Yes, I agree with you. And which they discover by themselves much more readily in this sort of less structured. But this is what I want. Right now, you are not saying that the school does not need to continue. You are proposing something different. Oh. Yes, this is for me fantastic, because what really the school would have to be done is to challenge the epistemological curiosity of the students in order for them to discover the raison d'être for the facts and for the objects of knowledge, and not doing what it is doing now. If we can help the school, because the students, when the students come to the school, they already know lots of things which the school never taught them. And now it is easier for a good teacher to say, look, all these things you already know now have a certain scientific explanation, which I will speak about now. Well, Fantastic. I spent a lot of time. I'm prepared to help any school that wants to do this. Yeah. But maybe that's a good. Que quer fazer isso. Yeah. Maybe that's a And good me too. thing. Maybe that's a good place to end this discussion. I think I'm going to get a little. I haven't been well the last day, but I would like to propose that this is a great discussion, and we should set a goal in the near future of having a
day or two of this kind of thing, maybe with these people participating more? Movimento. I think the dialogue could be useful to a lot of people outside. Good. Okay. I have to... Thank you. Bem, nós estamos aqui no programa O Futuro da Escola. Nós assistimos o debate entre o professor americano Seymour Papert e o professor brasileiro Paulo Freire, discutindo o futuro da escola e o impacto dos novos meios de comunicação sobre a escola como nós entendemos hoje. Nós temos aqui conosco a pedagoga Ana Maria Saul, do pós-graduação da PUC, o professor José Armando Valente, coordenador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp, e o professor Fernando Almeida, vice-reitor acadêmico da PUC. Nós vimos nesse programa várias referências ao fim da escola. Em 1990, um professor americano, Francis Fukuyama, decretou o fim da história, e agora nós estamos vendo muitas discussões sobre o possível fim da escola, pelo menos como nós a entendemos hoje, e isso foi o tema do programa que nós vimos. Eu começaria perguntando à professora Ana Maria Saul a sua opinião sobre o fim da escola. A escola está acabando ou não está acabando? Bem, não há dúvida que há, sim, sérias críticas sobre a escola. A escola, do jeito que está, ela não pode continuar. Isso não quer dizer que ela vá acabar ou que ela precise acabar. Tenho, sim, um alinhamento com o professor Paulo Freire, no sentido de que ele vê, e eu vejo também, e muitos veem assim, que a escola não pode acabar. O que ela precisa é ser alterada, rapidamente alterada, precisa necessariamente ser alterada em diferentes dimensões, tanto na concepção do seu projeto político-educacional, vale dizer, para que a escola, como entender a escola, e em decorrência deste entendimento da escola é que se definirá o que deve acontecer dentro da escola, como devem atuar os professores, como deve ser a relação do aluno, que conhecimento selecionar e o que fazer efetivamente neste espaço e neste tempo que hoje chamamos escola. Professor José Armando Valente, o senhor que trabalha com o Núcleo de Informática Aplicada à Educação na Unicamp, o senhor vê no próximo século, vamos dizer assim, um prédio onde diariamente crianças de certa faixa etária se reúnem para aprender? Quer dizer, a escola como um instituto desse formato sobrevive ou não? Eu acho que não. Eu acho que o que está sendo dito aqui, o que foi dito no tape, é que essa escola, certamente, vai ser uma escola diferente daquela escola que eu fui. Eu fui à escola porque lá tinha o saber. E em casa não tinha livro, em casa não tinha conhecimento sistematizado como nós temos hoje disponíveis através de redes, de computadores, etc. E, portanto, eu tinha que ir à escola para aprender esse saber. O que está acontecendo hoje é que essas tecnologias que estão disponíveis, elas têm uma quantidade de informação, e é preciso fazer uma distinção aqui entre a informação disponível e essa informação ser processada, se tornar conhecimento, e nesse sentido eu acho que nós vamos precisar, não talvez dessa instituição que nós vamos de 7 horas da manhã até meio-dia para formalizar essa informação que nós estamos captando, mas talvez nós precisamos de um determinado lugar, que é aí que tem essa questão de como é que chama, se é escola, mas acho que ela não vai precisar ser das 7 ao meio-dia, onde todo dia nós vamos a esse lugar para formalizar ou para sistematizar essa informação que nós obtivemos e transformá-la em conhecimento.
Isso acho que pode ser feito na sua casa, pode ser feito no museu, onde você estiver. Agora, num determinado momento, você quer conhecer alguma coisa que transcende essa transformação que você fez, e aí que eu acho que você precisa do adulto, que você precisa de alguém que te ajude a sistematizar, e provavelmente, se essa pessoa estivesse disponível nesse lugar, onde eu posso encontrá-la, eu poderia ir para esse lugar, que aí precisa ver se a gente chama de escola ou clube do aprender, não sei, mas eu iria lá para ser auxiliado na transformação dessas informações que eu não estou conseguindo fazer e chamar de conhecimento. Professor Fernando Almeida, e na sua opinião a escola vai sobreviver ao século XXI ou não? Bom, me parece que uma questão fundamental a ser colocada antes de uma possível resposta é o conceito de escola, no seguinte sentido: toda vez que a gente usa um termo universal para falar sobre alguma coisa, eu tendo mais a obscurecer o conceito do que esclarecer, porque o termo universal, ele muito abarca e pouco aperta, ou seja, colocar no mesmo saco, não é? Conceitual, vamos dizer assim, tudo que se entendeu por escola durante a história, é algo muito arriscado e provavelmente qualquer resposta será precipitada e falsa, não é? Porque a pergunta parte de um pressuposto abrangente demais. Então, em primeiro lugar, eu acho que eu vou encaminhar um pouco a resposta dizendo o seguinte: seria fundamental que a gente entendesse que a escola, e pareceu isso muito claramente na conversa, no diálogo do Paulo Freire com Papert, que é atribuído à escola é atribuída uma competência que ela não tem, né? Fala-se daquilo que o museu faz, fala-se daquilo que a família faz, que a religião pode fazer, que os sindicatos fazem, que a praça pública faz, e coloca-se tudo na competência da escola. Então, não há escola que resolva esse problema. Então, nós precisamos ter muito claro o que é uma escola, o que ela faz, que nenhuma tecnologia fará, que pode ser ajudada pela tecnologia, o que ela faz, que nenhuma família fará e que nenhuma outra agência social faz. Se eu não tiver circunscrito este âmbito claro do conceito de escola, a resposta sobre a continuidade dela ou não, ela é inconsistente. Então, eu acho que compete aos educadores, nesse momento de grande provocação ao que seja a escola, fazer essa depuração, uma palavra tão usada pelo professor Valente, tão conhecida na área de informática, que é o que nos permitiria responder essa questão com precisão. No meu modo de ver, já para encaminhar um pouco a própria resposta, é que a escola ela tem uma finalidade muito diferente das demais instituições que também ensinam, que também educam, que também dão instrução e informações. A escola é um local de um projeto social diferente do sindicato, diferente da igreja, e o Paulo Freire se referia a ele, dizendo que há uma tarefa que a cultura se coloca ao ser humano, e o Fernando também, que está aqui presente, fazia a mesma questão, há uma tarefa que a sociedade coloca para a escola, que desta ela tem que dar conta, dessa ela não pode escapar. E ela tem feito isso de uma maneira equivocada, isto é outra coisa. Então, teremos outros blocos, eu prefiro, no outro momento, até chegar mais claro no que eu imagino nesse momento que seja a tarefa específica da escola, e essa tarefa jamais acabará, e qualquer lugar que seja que estejamos respondendo a essa tarefa, ela continuará. Agora, o que nós estamos vendo nesse momento no mundo é, de fato, o desenvolvimento muito rápido de meios de comunicação e de técnicas de avanços tecnológicos muito rápidos, concentrados em certos locais do mundo e em outros não. Quer dizer, o próprio fato de a gente, em alguma medida, hoje estar assistindo essa discussão, que nos Estados Unidos já começou nos anos 80, 10, 20 anos atrás, mostra que o Brasil está, de alguma forma, atrasado em relação a esse processo. Eu perguntaria o seguinte: é possível queimar etapas e atingir o ponto onde esses países estão, ou nós vamos ficar cada vez mais defasados porque lá o avanço é tão mais rápido? Professor Fernando. Bom, há uma falsa ideia de que os países que detêm as primeiras tecnologias são aqueles que continuam na ponta das tecnologias. A gente pode ver isso com relação à indústria fotográfica, que se começou na Alemanha, hoje o Japão está na frente.
Então, se a gente passa na história das descobertas tecnológicas e científicas, a gente vê que os países atualmente detentores dos pontos mais avançados não são aqueles que iniciaram a pesquisa. E, ao contrário, na área de informática, países que montam seus projetos e sua estrutura de pensamento e sua estrutura tecnológica posterior, ela tem mais chance de já começar desgrudada daqueles ranços que marcaram o início daquela dada tecnologia. Então isso aconteceu com a televisão, quer dizer, um país que começa tarde com a televisão colorida não quer dizer que ele tenha a pior tecnologia de televisão. Então isso é uma falsa colocação que pode seguramente afundada numa falsa interpretação dos fatos históricos. Professor José Armando Valente, o senhor concorda com esse diagnóstico? De certa maneira, porque o que está acontecendo é o seguinte, os Estados Unidos, vamos dizer assim, é o país que tem mais tecnologia, ele pode dominar a concentração da informação. Eu insisto nessa questão de informação versus conhecimentos, porque mesmo eles dominando ou tendo essa concentração de informação, eles não conseguiram dar o salto na questão do uso dessa tecnologia para fazer as crianças aprenderem melhor. Nesse ponto, não existe nenhum país, você consegue identificar exemplos como o Papert mostrou lá em Nova York, uma escolinha que faz uma coisa, um outro exemplo de uma escola que faz diferente em outro país. Nós mesmos aqui no Brasil temos exemplos fantásticos que estão mostrando como é que isso pode ser mudado, mas a gente não tem exemplo de um sistema que teve ou deteve a tecnologia e alterou o processo de aprendizagem. A gente não tem isso. Nesse sentido, o planeta inteiro está no mesmo barco. No sentido de que qual vai ser essa nova função ou como nós nos preparamos para essa nova função. E aqui o problema não é de tecnologia, o problema é de manware, é gente, é formação de pessoal. Porque todo mundo aqui falou, olha, nós queremos uma pessoa que seja capaz de sistematizar o conhecimento. Que isso não é máquina que vai fazer. Agora eu quero saber como é que nós preparamos essa pessoa para fazer essa nova função na escola. Porque aconteceu o que está acontecendo aí, a finalidade da escola, e eu gosto muito da escola quando ela faz isso, é tomar conta das minhas crianças. E bem, porque o dia que não tem escola é uma chateação, não é? Aí então precisa da escola, porque o resto está aprendendo no museu, em casa, no computador, está aprendendo em todo lugar. E a escola talvez está contribuindo muito pouco para isso. Então hoje a escola é importante porque ela é uma instituição babysit, né? Toma conta das nossas crianças. A gente sabe que das 7 ao meio-dia estão lá direitinho, se acontece alguma coisa eles telefonam para a gente, né? E aí pronto, é uma finalidade extremamente importante, porque as outras coisas estão acontecendo em outros lugares, principalmente a questão do aprendizado. Professora Ana Maria Saul, a senhora acha que, vamos dizer, no período do novo século, haverá um espaço babysitting desse jeito que seja virtual? Olha, eu quero discordar desta concepção da escola como um espaço onde as crianças são colocadas para que estejam bem, para que sejam guardadas. Isto não pode ser escola, isto não é a concepção realmente que se pretende para a escola. É importante que se defina, sim, qual é a concepção que nós temos de escola, porque esta é uma visão assistencialista, esta é uma visão realmente desvirtuada do que venha a ser a escola. Então, eu quero sim as crianças na escola, não para que elas sejam cuidadas apenas, elas precisam ser cuidadas, sim, mas elas precisam muito mais do que isto. Elas precisam ter um espaço para descobertas, para conhecimento, para sistematização, para ultrapassar o conhecimento que trazem de senso comum,
para ultrapassar este patamar de conhecimento, e isto Paulo Freire chamava atenção em termos da sistematização necessária, não é? A sistematização necessária, e que não é apenas uma sistematização no sentido de acumulação, ao contrário, não é apenas uma organização, é um desenvolvimento curioso, é um desenvolvimento de produção de conhecimento necessário, é um desenvolvimento criativo e curioso. Então, que realmente ultrapassa o conhecimento que a criança vai tendo intuitivamente e também o conhecimento que ela vai tendo em outros ambientes. Então, vejo que é sim, como o professor Valente trazia, é sim também uma questão de formação de pessoas, não só de formação de pessoas para programar a sistematização, mas, sobretudo, formação de pessoas para lidar com esta organização desta ambiência, deste ambiente que precisa ser estimulador, criativo. Quer dizer, é tudo que a escola não é hoje. Hoje a escola é extremamente ainda um local de transmissão. Paulo Freire não usou no tape uma expressão que ele utiliza muito na sua análise pedagógica, que é a educação bancária, mas ele disse no início do vídeo, quer dizer, a proposta dele é absolutamente oposta, em oposição a esta educação bancária, é uma educação transformadora, e ele insistia muito, e eu insisto também, na perspectiva de uma escola que se reconstrua desde o seu projeto político educacional. Agora, eu queria perguntar, nós falamos há pouco sobre a distância entre os países. Agora, há numa sociedade como essa, em que informação é poder, a pressa, a velocidade com que alguns setores do mundo estão apreendendo esse poder, apreendendo essa informação, enquanto outros setores ainda sequer têm acesso a essas tecnologias, isso certamente está apressando ou aumentando o gap entre as classes sociais. Em que medida essa tecnologia que nós estamos assistindo tomar o mundo, vamos dizer, vai aumentar essa distância social em vez de superar essa distância, de diminuir essa distância? Eu encaminho essa pergunta ao professor José Armando Valente. Bom, existe aí um outro problema que, se a gente filtrar o que nós estamos falando aqui, primeiro, essa escola terá uma nova função. Eu acho que todo mundo concorda que ela não pode se manter como ela está hoje. Porque a gente tem uma confusão, porque uma hora a gente fala do que ela é hoje, que ela não faz certas, não executa certas funções, e outra hora a gente está falando do futuro, como ela deveria ser. Então, a escola, no sentido futuro, né, o que ela deveria ser, talvez ela transmitirá ou ela auxiliará o sujeito a construir certos conhecimentos que não são simplesmente acúmulo de fatos, né? Então, nós estamos falando muito no preparo do sujeito para aprender a pensar, se conhecer do ponto de vista afetivo, cognitivo. São outras características que transcendem essa questão de simplesmente saber a tabuada ou saber trigonometria, fatos, que eu diria. Se a tecnologia realmente for auxiliar esse processo de preparar esse sujeito para essas características diferentes, eu diria que esse sistema será muito mais perverso do que ele é hoje. E aí isso vai ser muito complicado, porque hoje grande parte dos problemas que as pessoas, os que não têm a maneira de resolver essa problemática, pode ser simplesmente uma assinatura
e aí um político assina lá uma lei, você resolve o problema do sem terra, você resolve o problema do sem informação, você resolve o problema do sem teto e assim por diante. Agora, você resolver o problema da pessoa sem essa educação do aprender a aprender, do aprender a se conhecer, etc., isso vai ser muito mais complicado, não vai ser mais uma assinatura de uma lei. Isso vai ser um processo de formação extremamente, muito bem elaborado, que começa provavelmente nesse primeiro ciclo que o Papa falou, e o segundo ciclo vai auxiliar. Agora, quem tiver tecnologia para poder fazer isso, vai certamente estar muito na frente. E aí nós estamos correndo o risco de ter gerações perdidas pelo fato de não ter essa mesma poder, né, de você ter essa tecnologia te auxiliando a você adquirir essas outras habilidades que deverão ser a função da escola, no meu ver. Uhum. Professor Fernando Almeida, o senhor acha que a distância entre as classes, o gap social, especialmente numa sociedade como a nossa brasileira, tende a aumentar nesse século ou nas próximas décadas com a informatização? Tende sim. Tende não só pela tecnologia, pela informatização, e nem por causa dela. Vai aumentar, se aumentar, todos nós aqui queremos um movimento de reversão disso daí. Mas, teoricamente, ela pode aumentar, sim, porque o modelo social e político pelo qual optamos ou que temos que viver, ele leva a essa defasagem, necessariamente, empurra-nos para isso. O modelo neoliberal, do qual falava também o Paulo Freire, que ele não concorda, que ele não compactuaria com a direita, é a nossa posição também, e exige que façamos, na verdade, uma revolução. Essa revolução, a escola tem um compromisso com ela, e ela é uma revolução que é basicamente oriunda de um projeto político, que a escola tem que ter. Se não tiver projeto político, qualquer tecnologia, ela será usada para um lugar descabido e desumanizador. Então, a revolução que é necessária para reverter esse movimento, essa tendência do movimento histórico, principalmente da sociedade latino-americana, supõe um projeto político claro, um projeto político articulado, e revolução é projeto político mais tecnologia. Então, concordo com o Valente no sentido que, sem tecnologia, não conseguiremos fazer a sociedade que queremos, a implantação de um modelo humano que queremos, porque a tecnologia é humana, é uma ciência humana a tecnologia. Agora, o que não ficou claro nessa discussão, o que ela passou de raspão em determinados momentos, é o projeto político que norteia a construção de um currículo. E faz parte, então, desse projeto político da construção do currículo, a absorção de uma tecnologia com esta competência que se vê hoje embutida no trabalho do computador, no trabalho do Papert, no trabalho que o professor José Armando Valente vem desenvolvendo e que outros pesquisadores e educadores desenvolvem. Mas esta tecnologia, sem uma proposta pedagógica de cunho político extremamente consistente, extremamente articulado com os grandes projetos da sociedade, é zero. Vai ter o sinal contrário do que aquela que desejamos. Por mais que digamos que é transformadora, por mais que digamos que é libertadora, ela terá o sinal inverso, porque o que define essa direção da história não são os nossos desejos, não são as nossas intenções inscritos, mas a articulação política e social em prol ou em torno de um projeto. Mudando um pouco de assunto, eu gostaria de perguntar para a professora Ana Maria Saul, quais são as experiências já existentes que vocês têm acompanhado na PUC, na academia, que apontam para, vamos dizer, qual vai ser a acomodação, qual vai ser o modelo educativo e escolar próprio para essas novas tecnologias, para esses novos tempos? Olha, eu gostaria de mencionar uma experiência que considero bastante ousada e bastante bem sucedida e que foi conduzida aqui na cidade de São Paulo exatamente quando
Paulo Freire foi secretário da Educação do município no período de 89, e ele esteve na pasta durante 2 anos e meio, e depois, durante o restante da gestão, toda a proposta teve continuidade. E esta experiência, então, na perspectiva de mudar o que ele chamava de mudar a cara da escola, já com esta preocupação de que a escola pública, a escola popular, a escola voltada para as classes sociais menos favorecidas, precisava ser alterada numa direção crítico-transformadora, sim, de que falávamos há pouco, mas incorporando os aspectos tecnológicos. E por isto foi desenvolvido um projeto que até o professor Valente esteve assessorando este projeto na Secretaria, e que se chamou Gênese da Informática Educacional, com a perspectiva justamente de incorporar esta perspectiva do aprender a aprender, de incorporar a nova tecnologia, integrando-a às diferentes áreas do currículo, numa perspectiva interdisciplinar. Isto demandou um trabalho de formação de professores bastante intenso, várias turmas, várias gerações de turmas em formação, e isto realmente deu, juntamente com um trabalho de mudança da cara da escola, deu um caráter novo, bastante animador a uma perspectiva de alteração. Professor Valente, o senhor citou também há pouco alguns casos que o senhor tem acompanhado em São Paulo e alguns casos nos Estados Unidos. Que casos em São Paulo, no Brasil, que, vamos dizer, a sociedade pode conhecer que sejam exemplares, na sua opinião, dessa apropriação? O exemplo do Gênesis, que foi mencionado, ele é interessante porque não é uma escola isolada que está fazendo a mudança. Se você considerar que foram 50 escolas, você pode pensar quase que num mini-sistema sendo alterado. E esse projeto foi extremamente importante a nível nacional ou internacional, diversas pessoas vieram conhecê-lo, justamente por esse fato de não ser uma escola isolada, e sim 50 escolas que estavam trabalhando dentro de uma nova perspectiva de uso da informática na educação. Então eu diria que esse, talvez, a nível de sistema, é um projeto bastante interessante. Ele está, de certa maneira, meio ao léu, e a gente espera que isso possa continuar e ser incrementado. Outros exemplos que a gente conhece são casos específicos de algumas escolas. Nós temos exemplos na escola pública do Estado de São Paulo, que nós estamos trabalhando desde 1986, 2 escolas que trabalham com a Unicamp, que nós temos assim como nosso laboratório e, portanto, é um exemplo de como que a gente pode conseguir a formação dos professores, a integração da tecnologia na parte curricular, a mudança da postura do aluno em algumas disciplinas, não em todas as disciplinas, porque ainda é um projeto piloto. A nível de outros países, por exemplo, na América Latina, tem o exemplo talvez mais a nível de sistema da Costa Rica, onde praticamente a grande parte, se não toda a maioria das escolas do país, apesar de ser muito pequeno, hoje usam a tecnologia, mas não foi, por exemplo, como aconteceu aqui no Gênesis, onde os professores das disciplinas eles eram formados para utilizar o computador na sua disciplina, como ferramenta da sua disciplina. O que a gente conhece hoje no mundo e em outros países
É uma tentativa de você fazer um bypass, de você contornar a problemática da formação e com isso você coloca no laboratório de informática um especialista que faz informática educativa, ou ele ensina informática, mas ele nunca incorpora aquela informática na disciplina. Então, por isso que o Papert menciona 1 ou 2 exemplos que ele conhece no mundo, eu também mencionaria 1 ou 2 exemplos que a gente conhece no mundo, e talvez o caso mais interessante a nível mundial de sistema que procurou fazer o que a gente acredita que deveria ser feito, que é, ou seja, o professor sendo formado para ele incorporar a tecnologia na sua disciplina, foi aqui o caso do Gênesis em São Paulo. Professor Fernando Almeida, durante o programa, Paulo Freire e Papert falaram sobre a burocracia que está dentro da escola, os educadores, enfim, o sistema que está contido dentro da escola hoje como uma reação à possibilidade de mudança e até mesmo à discussão sobre o possível fim da escola. Eu queria ouvi-lo sobre, inclusive de alguma forma pessoal, de vocês mesmos, como de alguma medida representantes desse tipo de pessoas que estão dentro da educação. Os educadores e a burocracia da escola está preparada para uma discussão profunda sobre o impacto que a informática vai ter sobre o fim da escola? Para não responder genericamente, como eu falei, que é difícil dizer sim ou não, eu diria que, se não estão preparados, estão muito desejosos. Eu acho que o educador, hoje no Brasil, tem mais consciência do que nunca da importância da própria competência técnica, não é? Para enfrentar os desafios que lhes são colocados. Os baixos salários, as dificuldades burocráticas e políticas da prática pedagógica dos professores, de alguma forma encontrou, para solucionar esses problemas, encontrou na entrada da informática um aliado muito rico para que o educador entre nas questões mais fundamentais de sua tarefa. E eu tenho acompanhado no Brasil todo, o professor Valente também, somos companheiros aí de viagens contínuas por vários estados brasileiros, e temos percebido que a vontade política, a vontade ideológica, a vontade pedagógica dos professores é muito grande. Qualquer discussão que se coloque nesse nível é muito bem-vindo e muito bem atendido. Eu vou destacar, aqui tem gente presente da FDE, que é um setor da Secretaria de Educação do Estado e que tem feito um trabalho nos últimos 10 anos de altíssima qualidade e que só não é muito melhor do que tem sido por dificuldades mesmo que todos nós sabemos que enfrenta o Estado brasileiro. De qualquer maneira, o trabalho feito na escola pública hoje pela FDE é um trabalho que representa algo extremamente positivo e que, se procurarmos nos registros, nos cursos dados, nas revistas publicadas, poderemos ver já uma sedimentação de algo muito positivo no sentido de treinamento de professores. Existe também nas escolas particulares hoje em São Paulo, vou falar delas porque conheço melhor, experiências muito ricas mesmo, em que são criados projetos coletivos de construção de conhecimento. A ideia de que currículo é uma grade que aprisiona o conhecimento e que bitola a cada 50 minutos o pensamento e a criatividade das pessoas, não é tão verdade assim, já há experiências extremamente significativas nesse caminho. E, por exemplo, entre elas, eu destacaria uma experiência de articulação da escola particular e pública também, feita pelo Estadão. O Estadão tem um projeto de rede de conhecimento, chama-se o Estadão em Sala de Aula, que é uma perspectiva de ler o jornal, discutir o jornal diariamente nas várias áreas da ciência, da arte, da cultura e dos acontecimentos políticos. Esse material produzido nas escolas é levado para uma rede de comunicação entre os alunos que produzem textos, produzem debates. Por exemplo, na escola, eu coordeno o 2º grau de uma escola particular de São Paulo, e lá fizemos um trabalho muito interessante, muito significativo, chamado Fórum da Cidadania. O tema é pomposo, mas a ideia é simples. Os alunos, desde o ano passado, começaram a acompanhar no jornal a plataforma política do Fernando Henrique e a sua coerência de execução.
e acompanharam nos jornais posições antagônicas e favoráveis à plataforma política e à sua execução. Fizeram um dossiê disso e trocaram com outras escolas via a rede do Estadão. Então, hoje no Brasil, embora possam parecer experiências pontuais, elas são imensamente potencializadoras e existem experiências de alto nível, de grande qualidade. O importante, portanto, em vez de ficar, desculpe a expressão, chutar o cachorro morto de algumas ações da escola ou de deficiências que a escola tem, que o nosso país todo tem, que a saúde tem, que a cultura tem, que o Estado tem, e olharmos os aspectos positivos, potencializarmos esses aspectos e colocarmos com agentes catalisadores que nós da educação podemos ser, essa experiência a nível nacional e a nível de profundidade e de aperfeiçoamento. Professor José Armando Valente, o senhor acha que a burocracia da educação e os quadros atualmente trabalhando na educação estão preparados e se preparando para conduzir esse processo? Eu acho que o que o Fernando mencionou são exemplos de professores ou instituições, como o Papert mesmo disse, né, de pessoas que querem fazer alguma mudança e dão exemplos de como que pode ser feita essa mudança. Agora, quando a gente fala, por exemplo, na questão da burocracia, eu acho que exatamente a falta desse projeto político. E eu não estou vendo absolutamente em nenhum lugar esse projeto político. Então, se você perguntar burocracia significa essa questão política, porque existe a burocracia, você pode falar o diretor certamente ele quer essa mudança, ele quer uma melhora para a escola. Talvez o secretário da educação ele quer, mas aí tem uma série de outros políticos que acham que o computador, a melhora, tem que ir para a escolinha dele, lá do bairro dele, e aí então fica essa coisa que não dá para fazer um projeto político, porque a gente fica melindrando certas pessoas, e é uma coisa extremamente interessante que, se você for olhar a proposta política dos partidos, eu diria que elas praticamente são iguais. Eu não consigo entender um partido que fala que ele não quer modernidade, que ele não quer educação, que ele não quer essa educação para o futuro, que nós estamos falando aqui. Agora, quando vai fazer, então aí passa a ser uma coisinha assim, extremamente individualizada, mesquinha, e não dá para fazer o tal do projeto político. E aí, nesse sentido, eu diria que essa burocracia não está preparada para fazer essa discussão. Professora Ana Maria Saul, por favor, sua opinião. Eu quero pontuar alguns aspectos do que está sendo colocado aqui em relação à burocracia, ao projeto político necessário. Quando nós pensamos numa escola que tenha qualidade, no sentido de formar educandos, cidadãos deste mundo globalizado, deste mundo futuro, nós temos que pensar que isto envolve, sim, urgentemente um novo projeto político. Este novo projeto político, ele precisa necessariamente ter uma concepção de que esta escola que nós queremos não pode ser uma escola no nosso país, uma escola só para as classes bem postas economicamente. Dizer isto significa comprometer-se efetivamente com a escola pública popular, com as redes públicas que atendem as crianças e os jovens menos favorecidos economicamente. E aí eu quero fazer a ligação com o que dizíamos antes, de que você nos perguntava se a tecnologia ela pode distanciar mais ainda as classes. Sim,
E especialmente se ela não for incorporada na escola pública popular. Nós precisamos tomar bastante cuidado para que estas experiências que podem ser bem-sucedidas não sejam realmente apenas pontinhos aqui e ali, mas que elas efetivamente tomem as redes públicas, que elas sejam inseridas nas redes públicas. Isto é possível, já demonstramos em São Paulo que sim, mas isto é possível, mas precisa ser desejado. Precisa ser desejado, e quando se fala em vontade política, a vontade política implica necessariamente em investimento. Precisa investir em formação, precisa investir em salário, precisa investir em carreira de professor. Sabe, nós temos muito uma cultura educacional no país onde nós dissociamos formação de salário e de carreira, e ainda de condições materiais das escolas. Isto tudo não pode vir separado num projeto de melhoria da educação, melhoria da escola, que tenha este rumo. Em nenhum lugar pode vir separado, ainda mais quando se tem esta perspectiva. Há 2 semanas estive num seminário internacional promovido pela USP, Unesco, onde justamente o tema foi sobre a questão da formação, salário e carreira. E as conclusões que foram apresentadas ao Ministério mostravam esta necessária indissociabilidade. E isto precisa ser assim, bastante bem pontuado quando nós falamos da escola do futuro, ou da escola para o futuro. Há uma pergunta da plateia que vem ao encontro disso que a senhora estava falando. Jairo Junqueira da Silva pergunta o seguinte: no Brasil, a educação, mesmo a básica, sofre de males crônicos. Seus maiores problemas não estão na falta de tecnologia avançada, mas sim de oportunidade educacional, social e econômica. Ele cita o fato de, enquanto a gente está aqui falando sobre informática na escola, em diversas regiões do país, os alunos vão à escola sem sapato e muitas vezes não há nem a mesa ou coisa parecida. Quer dizer, a mínima infraestrutura. Pergunta ele, qual a prioridade máxima para o futuro imediato da educação do país? Eu passo essa pergunta ao professor Fernando Almeida. Bom, pergunta queima-roupa e dificílima, porque é a pergunta de todos nós que estamos aqui e que pensamos em educação. Me parece que vou trazer um argumento recorrente, mas me parece que é a única resposta rápida e abrangente a essa questão, que é a elaboração por parte da sociedade civil de um projeto político para a educação. Enquanto não tivermos um projeto político construído por toda a sociedade e principalmente por aqueles agentes mais envolvidos com as necessidades de educação, que são as classes populares. Quer dizer, os nossos filhos não precisam, a minha filha, a filha do Armando, não precisam da escola da maneira tão radical como precisam as classes numerosas do Brasil desfavorecidas, porque temos outros esquemas de aprendizagem que superam a escola de muito. Seria covardia, no entanto, em nome da não adequação total às nossas categorias sociais, dizermos que essa solução é inadequada para o país. Então, acho que só um projeto construído socialmente, amplamente construído, amplamente debatido pela sociedade, com enorme vontade política também dos dirigentes, não só dos dirigentes, porque não é deputado, não é senador que faz mudança, todas as mudanças assodadas e rápidas geram contradições e problemas mais graves do que essas soluções trazidas. Então, acho que o único caminho é um investimento profundo, a aplicação da Lei Calmon, a aplicação daquilo que já está previsto em lei, não precisa mais lei. O que precisaria é um grande envolvimento social para que se crie um projeto extremamente político, extremamente competente, extremamente articulado para a solução dos problemas da educação no Brasil. Posso fazer uma pergunta? Eu queria fazer Nós estamos falando de uma coisa que está extremamente interessante, porque, ao mesmo
eu fico extremamente confuso com o seguinte. Quando a gente fala num projeto político, nós não estamos esperando que venha aí um Deus que salve essa escola. Não seria talvez mais interessante a gente ter, como o Fernando, não sei se é isso que você colocou, mas ter essa coisa brotando, emergindo dessas experiências, porque eu entendo que essa é a diferença entre Paulo Freire e Papert, no fundo. Um quer que a coisa emerja de um movimento da escola, dessa mudança, que o aluno já não concorda mais com essa escola porque ele fica sentadinho lá e ele tem outro jeito de obter essa informação, e a escola, se ela quiser conquistar esse sujeito, ela tem que mudar, então isso vai sendo feito mais localmente do que esperar que o governo, não sei se é o governo que faz esse projeto político, a Ana viveu isso e talvez ela possa falar um pouco mais, porque, por exemplo, na gestão do secretário Paulo Freire existia uma vontade política. Agora eu pergunto, por que não foi feito mais? Por que a gente não conseguiu informatizar todas as escolas? Por que a gente não conseguiu consertar o sistema, né? Consertar o sistema educacional como um todo? Existia vontade política, tinha uma pessoa que tinha realmente interesse, visão e tudo, como secretário de Educação. O que emperrou? Pois é, várias coisas emperraram. Quer dizer, a vontade política estava bastante clara e foi feito todo um empenho para que se concretizassem as metas. No entanto, nós recebemos uma Secretaria de Educação com uma herança muito crítica em termos de orçamento, primeiro ponto. E mais, uma herança crítica em termos de condições até dos prédios escolares. Aí a gente volta às condições mínimas básicas. Quer dizer, foi preciso conseguir equilibrar aquele orçamento que foi herdado e que pôde ser alocado dentro das condições da cidade de São Paulo nos anos seguintes, para que se pudesse simultaneamente atuar em diferentes aspectos. Então, como eu dizia, não é só uma questão de equipamento. Então, a questão não era só equipar, a questão não era só consertar os prédios escolares, mas precisou se investir em aumento de salário do professor, em criação de jornada, em condições de hora de trabalho remunerada, para que o professor ficasse fora da sala de aula, para que ele recebesse formação, para que ele planejasse o trabalho. Quer dizer, nós gostaríamos sim de ter informatizado as 700 escolas e não conseguimos chegar aí, porque nós informatizamos 50 escolas. Menos de 10%. Sim, das escolas de primeiro grau, 700 considerando as de educação infantil também. Certo. Escola de primeiro grau, nós tínhamos na ocasião 50% do total. Agora, há uma questão sempre no Brasil que se discute muito, o papel do Estado como fomentador e sustentador do projeto educacional para a escola pública, voltada principalmente para aqueles que não têm o dinheiro para pagar a escola privada, né? Agora, eu pergunto o seguinte, a cada gestão troca, vamos dizer, o norte buscado, sem entrar no mérito do projeto que havia na gestão da prefeita Erundina ou do projeto que havia na gestão Jânio Quadros. Essas trocas de 4 em 4 anos, de linha de conduta, de política ideológica, inclusive para a educação, não são prejudiciais para a evolução propriamente do sistema educacional na cidade e, portanto, no país, de alguma medida? Você não pode evitar as trocas, porque o sistema que nós temos, evidentemente, é o da escolha de dirigentes. E o povo escolhe os dirigentes, que têm determinadas propostas. O que, sem dúvida, dependendo dos dirigentes, das propostas dos partidos, isto se perde rumos e se muda rumos, não é?
Então, se você me pergunta, que participei da gestão Erundina, se isto foi mal para a educação, eu respondo veementemente que sim. Os rumos que a educação da cidade de São Paulo tem hoje estão realmente caóticos. Tínhamos outras perspectivas muito mais valiosas. No entanto, aonde vai parar isto? Não é? Aonde vai parar? De um lado, você aposta no trabalho que você faz com as redes e com os educadores, com os pais, com os alunos, no sentido, e a esperança, a grande esperança, é de que os próprios usuários possam ir, não obstante as trocas de governo, possam ir se organizando de tal forma que eles reivindiquem, que eles exijam a não alteração de determinados rumos. Perguntaria ao professor Fernando Almeida se ele tem uma referência de alguma forma internacional ou uma referência histórica. Em outros países, por exemplo, num país como na Itália, onde você tem uma média de um governo por ano, a cada vez que se muda o poder executivo, muda-se também a gestão do sistema escolar? Não tenho esse conhecimento para te responder. Só posso corroborar o que a professora Ana falou, que tem um outro componente que precisa ser levado em consideração para se entender a mudança. O projeto político não é um projeto do político, né? O projeto político não é um projeto de um partido, é um projeto que se constrói numa história. Então, mesmo que hoje a gente fazendo um recorte muito curto da história da administração da rede municipal de São Paulo, a gente veja uma oscilação muito grande, se eu pegar uma linha histórica um pouco mais continuada, eu posso perceber que há uma evolução e que, mesmo com as flutuações parciais, a evolução aponta para um caminho esperançoso. Isso acontece nos demais países, né? Isso acontece na França, quer dizer, no interior mesmo de um governo de 7 anos como o governo francês, há mudanças enormes na estrutura educacional do país. Portanto, não é o problema tanto do governo ou do governante, como a política histórica mais ampla, que é tendencialmente indicadora de um caminho novo. E é nesse projeto político que não é só vontade, e não é só uma soma de pessoas elencadas em torno de uma agremiação, mas é todo um processo de educação, um processo de debate, um processo de recursos e de infraestrutura econômica que permite a construção desse projeto político. Professor Valente. Eu acho que eu concordo com o Fernando, e o seguinte, se você, como eu falei antes, se você fizer uma análise do projeto político partidário no que tange a educação, eu não sei se eles são tão discrepantes assim. E eu tenho certeza que todo político senta lá e fala, eu quero que a educação, é sempre assim, né? Educação em primeiro lugar, etc. Mas existe uma coisa no ar que eu não entendo bem, e aí são as pessoas que executam, é o envolvimento da comunidade. Então é muito comum, por exemplo, a gente encontrar professores que falam assim, não, mas eu não quero trabalhar para a administração Maluf. E ponto. Entendeu? Então o que está faltando? Está faltando aí uma conscientização que essa coisa que nós estamos falando aqui transcende o partido. Nós não podemos, essas ações que nós estamos executando, dizer que elas são partidárias. Eu acho que nesse ponto, eu não sei se eu sou ingênuo, né? Aí eu vou nessa questão da ingenuidade que estava sendo colocado aí antes, mas eu acho que se nós quisermos que ela transcenda que partido que esteja hoje, no momento, no poder, eu acho que ela tem que transcender essa postura partidária. A gente tem que fazer uma educação independente de quem senta lá. Eu não sei se isso é possível ou não, só estou sendo ingênuo. E aí, talvez eu tenha, né? Mas eu acho que se você quiser fazer essa transgressão aí, ela tem que ser transcender essa coisa partidária. Olha, eu posso discordar tremendamente dele. Já sabia. Você estava esperando, né? Tá, claro.
Se você não discordasse, eu ia ficar chateado. Eu quero muito discordar de você. Não é possível que se pense que a educação possa ser feita sem decisão política. Não do político exclusivamente, mas também do político. Porque educação e o que vai acontecer na rede e nas escolas é uma escolha de valores, é decidir por isto e não por aquilo. Então, num projeto político, você tem escolhas. Então, decidir que a escola é um espaço crítico diferente de uma escola que seja acumuladora só de informações é uma opção política de alguns, é um valor para alguns. Isto é qualidade para alguns e a outra coisa é qualidade para outros. Professora, se a senhora me permite, da forma como a senhora está colocando, a cada eleição, de fato, você pode, o sistema educacional e as gerações correm o risco de, a cada eleição, poder haver, se houver alternância do poder, o que é saudável do sistema democrático, também haverá alternância de regimes educacionais. É verdade. O que é um risco para o estudante, que é mais ou menos como se fosse um clube de futebol que a cada dia jogasse com uma estratégia diferente. Este é o risco com o qual se convive. Impossível não conviver numa concepção de alternância. Professor Valente parece que era discordar. Mas o interessante é que, do ponto de vista da proposta partidária, ninguém discorda do que deve ser feito na educação. Não tem um partido que fala, nós somos skinnerianos, e o outro fala, nós somos piagetianos. Não tem isso. Todo mundo é construtivista, todo mundo quer o construtivismo. Só que... Mas não tem, se você olhar o discurso declarado no PEL, o discurso hoje, o discurso progressista, do qual se apropriam os diferentes partidos e utilizam este discurso. Se vocês me permitem, o professor Fernando Almeida parece querer discordar dos dois. Eu gostaria de discordar dos três, porque eu não ia discordar dele. Na verdade, eu ia no caminho da professora Ana Maria, insistindo que os projetos políticos partidários, eles têm uma oscilação, sim, mínima oscilação no discurso, na apresentação, principalmente televisiva, não é? Porque ela, ao identificar todos, ela tira a possibilidade de decisão por parte dos menos conhecedores do que está na prática, porque a memória é curta, não é? Então o que fica é a última mensagem, que é a mensagem ideologicamente pasteurizada, quer dizer, queremos ir adiante, discurso modernoso, etc. Agora, o que era importante para identificar a diferença é a prática histórica deste grupo político, que já teve algumas ações e que a gente pode detectar para onde levaria. E a outra coisa é que mesmo na flutuação, eu queria insistir nisso, mesmo na flutuação partidária própria da democracia, da oscilação, a gente pode notar um crescimento e um desenvolvimento de um projeto político que é maior do que todos. Por quê? Porque a gente nota que alguns partidos, por exemplo, no Brasil atualmente, a estratégia política de alguns partidos, ela é a mesma do ponto de vista educativo, não só no discurso como na prática. Portanto, mesmo que eles se alternem no poder e haja diferenças circunstanciais, nós estamos andando numa mesma direção, diferente de outros partidos que compõem o cenário político brasileiro hoje também. Então, eu queria dar uma visão um pouco mais de história e mais otimista mesmo, que a gente está crescendo. Vejo isso. Bem, nós caminhamos já para o fim do nosso programa, então eu gostaria de pedir uma última participação de vocês e cada um falando suas últimas palavras sobre uma pergunta que foi colocada por alguém da plateia que nos cobra clareza. Ela diz o seguinte, Rita Moraes diz, no início nós falamos da necessidade de definir claramente qual é a tarefa da escola e do educador nesse futuro bem próximo. E nós fomos por vários caminhos e não falamos disso. Então, em rápidas palavras, eu perguntaria à professora Ana Maria Saul, do pós-graduação da PUC de São Paulo, qual é a sua opinião sobre a tarefa da escola nesse próximo momento? A escola precisa ser
um espaço e um tempo, retomando sim as palavras de Paulo Freire, um espaço e um tempo onde haverá a sistematização do conhecimento para que seja possível produzir novos conhecimentos. Então, é o lugar da formação de um educando crítico, de um educando que vá entender este ambiente, este mundo, esta sociedade, saber as razões do que acontece, as razões deste mundo, para poder projetar a sua sociedade, para poder viver nesta utopia no sentido filosófico. E a tarefa do educador, então, é a de ser aquele que, na relação com o educando, mediado pelos objetos do conhecimento, e aí entra também necessariamente a tecnologia, vai fazer com que isto aconteça de uma forma criativa, de uma forma estimulante, de uma forma curiosa. Professor José Armando Valente, coordenador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp. Eu concordo absolutamente com o que a professora Ana disse, só que eu não sei se essa escola será aquela escola do 7 da manhã até o meio-dia. Eu não consigo conceber nós fazermos essa crítica, esse etc, com essa situação do sujeito preso, né, segregado, como falou o Papa, das 7 ao meio-dia ou da 1 às 5 da tarde. Professor Fernando Almeida, vice-reitor acadêmico da PUC de São Paulo. Então, queria retornar um pouco o que eu falei no início, que a escola, ela não é a família, ela não é o sindicato, ela não é a religião, ela não é um conjunto de meios de comunicação de massas disponível ao jovem, ela é um local, um espaço, em sala, fora de sala, com pessoas da mesma idade ou não, isso é irrelevante para o conceito fundamental do que seja, local em que duas coisas básicas aconteçam. De um lado, uma disponibilizadora de informações. Informações que sejam não só juntadas, mas sejam transportadas, que sejam iluminadas, que sejam rearranjadas. Em primeiro lugar, ela tem que dar oportunidade de as pessoas terem contato, né, com o conhecimento historicamente acumulado na ciência, na estética, na cultura humana. Em segundo lugar, ela é o espaço do diálogo, ela é o espaço onde se constrói a verdade socialmente. Porque a verdade não é fruto do conhecimento e da erudição individual, mas ela é um construto, não é? Ela é uma elaboração histórica permanente. Né? E para que seja a verdade permanentemente construída, eu tenho que ter um mínimo de horizonte de chegada e de objetivo nesse meu trabalho. Eu tenho um projeto que permita que esses homens, que esses jovens, né, orientados por outras pessoas mais experientes, orientadas por isso, reconstruam, critiquem os projetos sociais a partir também de uma visão de um homem muito clara. A escola tem uma visão de homem que é diferente do museu, que é diferente do sindicato, da religião, etc. Ela tem que ter um projeto e que coloque instrumentos intelectuais para que isso se realize. Né? Ela é a disponibilizadora também de elementos de linguagem, do pensamento científico, do pensamento matemático, para a construção desse projeto. Nós estamos encerrando aqui o programa O Futuro da Escola. Esse programa foi uma promoção da PUC de São Paulo, com o apoio do Jornal da Tarde e da Agência Estado. Nós contamos aqui no debate com a professora Ana Maria Saúdo, pós-graduação da PUC de São Paulo, com o professor José Armando Valente, coordenador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação da Unicamp, e o professor Fernando Almeida, vice-reitor acadêmico da PUC de São Paulo. Obrigado e até logo.